Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Merretado. Se é a sua primeira vez aqui no canal, prazer, eu me chamo Launelli e nessa aula nós vamos fazer mais uma aula sobre dimensionamento de vigas. É importante frisar que todas essas aulas são baseadas nas notas de aula do professor doutor José Luiz, que é professor na Universidade Federal de Viçosa, tudo bem? E o que a gente vai aprender nessa aula? Basicamente é o seguinte: muitas vezes o que acontece? Quando a gente vai escolher qual perfil I a gente vai trabalhar, nós temos um carregamento e a partir desse carregamento a gente vai e escolhe qual o perfil que a gente vai adotar naquela estrutura. Mas nós também podemos fazer o caminho inverso. Qual seria esse caminho inverso? Esse caminho inverso seria o seguinte: eu escolho o perfil e a partir do momento que eu escolho esse perfil, vamos tentar definir qual seria o máximo carregamento que esse perfil aguentaria, tudo bem? Então, basicamente é isso que a gente vai fazer nessa questão. A gente vai ter um vão de 3.000 metros. Nós vamos ter um perfil que dessa vez, ao invés de ser um perfil Gerdau laminado, vai ser um perfil soldado. E eu quero saber, para esse perfil Gerdau soldado, qual vai ser o máximo carregamento que ele suporta, tudo bem? Então vamos lá. O que o professor, o grande professor José Luiz, nos passou? Ele disse o seguinte: obviamente, como todas as questões de estrutura metálica, as dimensões elas sempre são dadas em milímetros. Esse caso, ele falou também que a gente vai estar com a ASTM A36, é um aço hoje não muito utilizado, né, o A36. Mas ainda é importante para a parte de questão, que tem o FY de 250 megapascal. O nosso perfil adotado, que o José Luiz nos passou, é o perfil PS 300 por 50,9. Então, é esse o perfil que o professor quer que a gente trabalhe e ele quer que a gente defina qual vai ser o máximo carregamento que esse perfil suporta, considerando o vão de 3.000 milímetros, que seria 3 metros, tá bom? Então, vamos lá. O professor, ele nos deu aqui todos os componentes geométricos desse perfil e aqui a gente tem um desenho esquemático dele, tudo bem? Aqui, o que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Olha, eu sei que a gente vai ter um carregamento Q. Tendo um carregamento Q, obviamente não dá para a gente encontrar o esforço cortante e o momento fletor. Mas como o momento fletor e o esforço cortante seriam variáveis que a gente vai precisar para resolver essa questão, ao invés de ter duas variáveis, a gente vai colocar tudo em função de quê? Como nós vamos fazer isso? Quando nós temos aqui o carregamento em cima da nossa viga, esse carregamento é feito por uma carga Q, e aí esse carregamento vai provocar um momento fletor e um esforço cortante. Tudo bem? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar tanto o esforço cortante quanto o momento fletor, tudo em função de Q. Isso vai ser muito fácil. O M, momento, D, significa de cálculo, vai ser igual ao quê? Ao Q, que é a sobrecarga, vezes L, ao quadrado, que é o vão, dividido por 8. Assim, a gente vai encontrar o momento máximo que acontece no meio do vão. Fazendo essa continha, considerando que L é igual a 3.000 milímetros ou 300 centímetros, e aqui seria 8, nós vamos encontrar isso aqui. Fazendo a mesma coisa, esse aqui tá, eu coloquei isso aqui, tá? Foi feito com L em metros, tá? Fazendo a mesma coisa aqui pro VD, seria 1,5 QD. Então, você vê que tanto o momento quanto o esforço cortante estão ambos em função do carregamento Q, tudo bem? Ótimo. Agora que a gente já fez essa parte inicial, vamos lá fazer a verificação. Para que a gente consiga determinar essa carga Q, nós vamos ter que verificar basicamente 3 coisas. Que 3 coisas são essas? Quando a gente pensa nesse carregamento Q, nosso perfil I soldado, ele poderia sofrer flambagem aqui na mesa. Lembrando que essa região aqui é a mesa e essa região aqui é a alma do nosso perfil, tudo bem? Ele poderia sofrer uma flambagem na mesa, que a gente chama de
flambagem local da mesa. Ele poderia também sofrer uma flambagem aqui na alma, que a gente chama flambagem local da alma. Ou ele poderia sofrer uma flambagem rotacional, que a gente chama de flambagem lateral por torção. Então, nós vamos ter, basicamente, 3 aulas relacionadas a essa parte de flambagem. Uma aula que a gente vai verificar o FLT, o FLM e o FLA, tudo bem? Então, vamos aqui para a nossa primeira verificação. A primeira verificação, aqui, verificação da resistência do momento fletor, tudo bem? Nós vamos fazer, aqui nós vamos ver o resuminho de todas essas verificações que a gente vai ter que fazer, que seria FLT, FLM e FLA. E aí, na próxima aula, a gente já começa com a flambagem local da alma, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui, o que acontece, gente? Quando a gente vai fazer todas essas verificações, é importante que todos vocês vão lá na página 130 da norma. O que a página 130 da norma fala? Ela fala o seguinte, e que norma é essa, Lonely? A NBR 8800, tudo bem? Para os tipos de seção e eixos de flexão indicados, nós vamos ter que fazer a verificação da flambagem local da mesa, flambagem lateral da alma, flambagem local da alma, desculpa, e o momento fletor resistente de cálculo é dado por. Para a gente fazer essa verificação para essas duas coisinhas, que é o FLM e o FLA, o que nós temos? Nós vamos ter que encontrar qual é o máximo momento resistente desse perfil. Sabendo qual que é o máximo momento resistente do nosso perfil, basicamente, para que ele não sofra essas flambagens, o momento solicitante vai ter que ser menor que o momento resistente, tudo bem? Então, para a gente definir se ele sofrerá essa flambagem local ou não, eu vou ter que definir o MRD. Só que quando você está lá na página 130, o que a gente percebe? A gente percebe que nós temos basicamente 3 fórmulas para o MRD. Nós temos essa fórmula 1, 2 e 3. E o que define a aplicação de cada uma dessas fórmulas? Basicamente, é o seguinte. A aplicação de cada uma dessas fórmulas vai depender do lambda, lambda P e lambda R, que daqui a pouco a gente vai falar deles. A primeira fórmula a gente aplica quando lambda é menor que lambda P. A segunda fórmula a gente aplica quando lambda está entre lambda P e lambda R. E a terceira fórmula quando lambda for maior que lambda R, tudo bem? Então, basicamente, para a gente fazer a verificação do nosso perfil, nós vamos ter 3 fórmulas para o cálculo do momento resistente. Só que, para descobrir qual dessas fórmulas eu vou utilizar, é importante que você calcule o lambda, lambda P e lambda R. Você percebe, gente, que é claramente um passo a passo. O que dificulta, muitas vezes, a solução de exercício de estrutura metálica é que a matéria não segue uma ordem na norma, tudo bem? A gente estava aqui na página 130 e vamos lá para a página 134. Na página 134, você vai ter uma tabelinha que mostra as fórmulas que a gente vai ter para calcular o lambda, lambda P e lambda R, tudo bem? E como é que eu sei qual dessas fórmulas eu vou utilizar? É o seguinte, vamos aqui analisar o quadro. Antes de chegar aqui na que a gente vai utilizar, vocês vão ver que as outras possibilidades nesse quadro não se aplicam à nossa situação, tá bom? Vamos aqui para as primeiras, a seção caixão. A gente não tem uma seção caixão, a gente está trabalhando com a seção I. Seções sólidas retangulares, não. Nessa aqui, vamos ver por que não seria essa. Seções I, vamos ver, seções I com 2 eixos de simetria e seções U fletidas em relação ao eixo de menor momento de inércia. De todas as possibilidades, essa seria a única que talvez você ficasse confuso. Mas vamos tentar entender exatamente por que não seria essa opção. Olha, quando a gente tem um perfil do tipo I,
nós temos basicamente dois eixos principais. Vamos colocar aqui. Eu vou chamar esse eixo aqui de eixo Y e esse eixo de eixo X. Quando o nosso perfil ele vai flambar, ele pode flambar em duas direções. Ele pode flambar nessa direção, que é o que a gente está trabalhando, que é o caso de uma viga, ou ele iria fletir nessa direção. Uma possibilidade para ela fletir naquela outra direção, que seria a direção de menor inércia, seria, por exemplo, quando você fosse trabalhar com o seu perfil assim, e você fosse construir um muro aqui, por exemplo, em cima desse perfil que está nessa posição meio que invertida. E o que ia acontecer? Nesse caso, você ia estar tendo flexão em relação ao eixo de menor inércia do seu perfil, tudo bem? Então esse seria nesse caso, se a gente estivesse utilizando o perfil I nessa posição não convencional. Só que no nosso caso aqui, que seria o que a gente vai utilizar de fato, seria perfis I com dois eixos de simetria, não sujeitos, refletidas em relação ao eixo de maior momento de inércia, que é o que acontece no nosso perfil. Quando a gente trabalha com a viga, ela vai ficar fletida em relação a esse eixo, que é o seu maior eixo de inércia, tudo bem? Ótimo. Ok. E aí, aqui na fórmula, você vai ter todas as fórmulas para você calcular o MRD. Você vai ter aqui o MR, que a gente vai precisar dele para calcular lá o MRD, daqui a pouco vocês vão ver. Temos o M crítico e temos o mais importante, o lambda, lambda P e lambda R. Sendo que o lambda, lambda P e lambda R é fundamental para que você escolha aqui qual fórmula você vai usar. Então, basicamente, de forma resumida, seria assim. O que a gente vai fazer nas próximas aulas? Eu tenho aqui um perfil. Obviamente que o perfil dessa foto é um perfil laminado. O perfil que a gente está trabalhando é um perfil soldado. Mas ele está aqui por só para ilustrar. Quando você tem esse perfil e a gente tem um carregamento aqui em cima dele, que é o que acontece em vigas, você vai poder sofrer aqui nessa sua mesa, por exemplo, isso que a gente chama de mesa, ele vai poder sofrer uma flambagem local. Ele poderá sofrer uma flambagem local aqui na mesa, que a gente chama de F, flambagem local da mesa. Outra possibilidade que poderia acontecer seria ele sofrer uma flambagem local aqui na alma. Caso isso acontecesse, a gente chamaria isso de FLA, flambagem local da mesa. Ou ele pode sofrer uma flambagem lateral por torção, ok? Se ele sofresse uma flambagem lateral por torção, nós teríamos o FLT. O que acontece é que tanto no FLM, tanto no FLA, tanto no FLT, para a gente fazer esse cálculo de quanto de momento resistente nós vamos ter que calcular três coisinhas. Nós vamos ter que calcular o lambda, lambda P e lambda R, que eu acabei de mostrar para vocês de onde essa fórmula vem. Encontrando lambda, lambda P e lambda R, nós vamos calcular o MRD. E aí, nós vamos comparar esse MRD com o momento solicitante de cálculo. Comparando o momento resistente com o momento solicitante, caso o momento que solicita a sua estrutura seja menor do que o momento resistente, seria que ele não vai sofrer essa flambagem, tudo bem? Então, basicamente é isso. E o que nós vamos fazer nas próximas aulas? Nas próximas aulas, em cada uma das aulas, nós vamos calcular uma dessas formas aqui de flambagem, FLM, FLT e FLA, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que serviu de certa forma para fazer um resumão de tudo. E nas próximas a gente vai ver isso de forma mais detalhada, tudo bem? Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau.